Então, boa noite aos professores e aos colegas presentes. O nosso grupo é composto por mim, Alessandra, pela Helenice, a Juliana, a Letícia e a Giovana. A gente desenvolveu a nossa pesquisa no Sem Irmã Dulce, que está localizado no bairro Guarujá. Atende crianças de 0 a 5 anos e 11 meses de idade, do berçário 1 ao pré-2. Atualmente possui 258 crianças matriculadas, a maioria em período integral. São formadas 15 turmas, distribuídas da seguinte maneira: 4 turmas de berçário 1 e 2, 4 turmas de maternal 1, 2 turmas de maternal 2, 2 turmas de pré-1, 3 turmas de pré-2. Eles recebem 4 refeições diárias, café da manhã, almoço, lanche e janta. Sempre respeitando o cardápio, encaminhado pelo setor da merenda escolar, da área nutritiva. A clientela atendida no Sem Irmã Dulce são filhos de famílias trabalhadoras que necessitam deixar os seus filhos em período integral no CEIM, por estar trabalhando. São 25 anos de conquistas e vitórias, de construção, avaliação, persistência, questionamentos, mas acima de tudo, de luta, que a educação pública tenha seu espaço e cumpra sua missão. Primeira, que é formar verdadeiros cidadãos para a vida e dar asas para que nossos pequenos aprendam a voar. E partem sempre em busca de portos para a construção de uma vida feliz. Com base na bagagem cultural das crianças e quais experiências e conhecimentos prévios que elas possuem. Segundo as professoras entrevistadas, as crianças que frequentam o CEIM possuem uma bagagem ótima, são crianças espertas, inteligentes, onde dá para sentir o incentivo dos pais. Sobre as crianças em casa, observando o seu interesse no decorrer das atividades. Nesse ano, a equipe pedagógica notou que as crianças são turmas que trabalham bem a troca de família e escola, tendo assim um retorno bom no desenvolvimento das crianças. Salientam ainda que cada criança possui a bagagem cultural proveniente do seu convívio familiar, experiências vivenciadas desde muito pequenas que fazem de cada uma delas uma pessoa única. No entanto, há experiências que são comuns entre elas, como a socialização, a motricidade, conhecimentos de raciocínio lógico, de literatura e narrativas, brincadeiras populares, cantigas de roda, entre outros. No que diz respeito à família, Polônia e Dessing, de 2005, página 304, salientam que um de seus papéis principais é a socialização da criança, isto é, sua inclusão no mundo cultural mediante o ensino da linguagem materna, dos símbolos e de regras de convivência em grupo, englobando a educação geral e parte da formal, em colaboração com a escola. Sendo assim, a entrevistada ressalta que, abre aspas, que tudo depende da realidade ou classe social de cada família. São realidades diferentes, logo não nos achamos aptos para responder por todas as crianças do CEIM, já que essa resposta é muito relativa e, como já citamos acima, depende da realidade da criança. Contudo, as professoras fazem uma visão da grande maioria das crianças no CEIM, entretanto não podem responder por todas, sendo que percebem a facilidade das crianças em relação ao uso do celular, mesmo tendo um índice de carência no CEIM. A respeito da questão 3 do questionário enviado para o CEIM Irmã Dulce, quais os objetivos das atividades proporcionadas para as crianças? As professoras responderam que o objetivo das atividades é que sejam atividades simples,
ou seja, a maioria das atividades sejam confeccionadas com materiais recicláveis, proporcionando experiências motoras e sensoriais. E além disso, as professoras também relataram que elas trabalham o lúdico e a coordenação, com o objetivo de proporcionar para as crianças um bom equilíbrio, concentração e imaginação. Já a respeito da questão 5, sobre os valores, costumes e problemas que as crianças estão enfrentando durante a pandemia, os educadores responderam que a respeito dos valores e costumes não têm condições de responder, porque é um assunto pessoal. Mas já em relação aos problemas que elas estão enfrentando durante a pandemia, é a rotina, a falta da rotina em casa, porque muitas vezes os pais trabalham, ficam na avó, enfim, eles não têm essa rotina que teriam na escola. A falta dos professores, porque em casa as escolas até estão mandando atividades, mas os pais tiram um tempinho para ajudar, ou às vezes, dependendo da dificuldade ou da situação familiar, da questão familiar, alguns pais já não conseguem dar esse apoio, e também a falta do espaço escolar, que as crianças estão num ambiente fora da escola, e também dos colegas, não tem mais aquele vínculo, não ficam mais juntos. E elas também relataram que nas famílias mais carentes, o que tem pegado bastante é a alimentação, porque às vezes, como nós sabemos, muitas crianças carentes vão para a escola só para se alimentar, porque em casa não tem, então na escola é o mais importante para elas. Então, nas famílias carentes, um dos problemas que eles estão enfrentando é a alimentação. Bom, a realidade em que as professoras se encontram nos dias atuais está muito comum o trabalho via internet, ou seja, via aulas online, né? Professores encaminham suas atividades propostas para seus alunos, assim não deixando faltar qualquer tipo de ferramenta importante para o processo de aprendizagem da criança, mesmo estando numa situação difícil em que estamos vivenciando nos dias atuais. Vale ressaltar também a importância do papel dos pais nessa relação, ou seja, os pais estarem atentos a cada atividade enviada pelo professor, pois o professor ele possui um planejamento específico para alcançar tal meta, e é isso que as atividades enviadas elas ficam propostas em relação a isto. Então, vale ressaltar essa importância. Todavia, também cabe neste momento tão delicado a importância do diálogo entre professores, pais e as crianças, né? Para estarem entrando até mesmo em acordo entre professores, pais e as crianças, né? Para estarem entrando até mesmo em acordo para que não haja nenhum tipo de conflito. Ou seja, Freire fala que é no respeito às diferenças que tudo dá certo. Podemos também falar sobre a importância do professor, neste momento, reconhecer a realidade de cada aluno, pois todos os alunos, eles não têm a mesma realidade e também a mesma disponibilidade de acesso para fazer tal atividade, sendo principalmente online. Então, é importante ressaltar que o professor conheça essa realidade, porque tem alunos que ficam reféns da realidade de não conseguir acessar tal ferramenta para realizar a atividade proposta pelo professor. Podemos falar também da importância do âmbito escolar, ou seja, as crianças estão sentindo muita falta da vida dentro de sala de aula. Então, nós podemos, nessa pandemia que está ocorrendo, podemos observar o quanto é importante o âmbito escolar na aprendizagem, no processo de aprendizagem
de crianças e adolescentes. Os questionamentos feitos foram: com qual frequência os professores estão encaminhando as atividades para as crianças? E a segunda questão é: de que modo está acontecendo o retorno dessas mesmas atividades para a escola ou para o professor? De acordo com os professores, respondendo a questão número 1, a frequência que está sendo encaminhada às atividades é uma vez por semana, ou seja, semanalmente. Reconhecendo a faixa etária e também a carga horária da educação infantil, essas atividades tiveram que reduzir a quantidade e, pensando nisso, decidiram de enviar as atividades semanalmente. Respondendo à questão número 2, de acordo com os mesmos professores, o retorno dessas atividades está acontecendo virtualmente e também presencialmente. Há uma parte das famílias que tem acesso à internet e a recursos virtuais. Porém, a grande maioria dessas crianças que frequentam o CEIM não dispõe destes recursos. Pensando sobre isso, o CEIM Irmã Dulce disponibiliza horários para que os pais possam ser atendidos individualmente. Mas o que acontece nesses encontros? Nesses encontros, a família aproveita e entrega as atividades que seus filhos já realizaram. E assim, aproveitam o momento para esclarecer e tirar algumas dúvidas que surgem durante o processo. Também recebem as atividades que os professores já planejaram. E para as famílias que têm acesso à internet e a recursos digitais, o CEIM criou um grupo para cada turma, onde as famílias podem estar enviando o retorno das atividades. Essa ferramenta também possibilita os pais de enviar fotos e vídeos de seus filhos realizando as atividades, além de propiciar momentos únicos e mágicos, onde os filhos, as crianças, também podem estar enviando recados para os professores. Sabe-se que na educação infantil, as crianças criam um vínculo muito forte com os seus colegas e também com a professora. Então, o grupo no WhatsApp também pode permitir que eles possam estar mantendo contato e enviando recado para os seus amigos. O isolamento social pode provocar uma quebra na rotina da criança, de uma forma bastante inesperada. E nós que estudamos a educação sabemos que isso pode ser bastante prejudicial para a criança. Então, talvez, esse grupo no WhatsApp pode estar permitindo às crianças de estar tendo contato e vendo seus colegas, o que pode lhes deixar e favorecer o seu desenvolvimento e ser bom para ambos. Em nome do meu grupo de estágio, vim aqui agradecer à diretora e às professoras envolvidas nessa entrevista que cordialmente responderam. Muito obrigada a todas elas e um abraço virtual.